Olá, meus amores, prontinhos para o módulo de número 3? Agora já estamos aí na aula 1 do módulo 3. E essa aula ela é muito importante para a gente compreender no próximo módulo o que é trauma, tá? Então a gente precisa entender esse módulo, o módulo 3, para entendermos melhor o módulo 4, nós vamos falar a respeito de trauma. Eu acredito que alguns de vocês que estão fazendo esse curso, vocês vão começar a gostar um pouco de psicanálise e talvez você até continue estudando psicanálise e se torne um psicanalista. Para ser um psicanalista, você precisa ter uma graduação em qualquer área. Eu tenho alguns amigos que são médicos, neurologistas, psiquiatras, uma amiga que é fisioterapeuta e depois faz psicanálise. Então precisa fazer os estudos em psicanálise, precisa receber atendimentos psicanalíticos, ou seja, fazer uma análise, né, uma terapia, uma análise, e é necessário também depois ter um psicanalista que vá lhe acompanhando nos atendimentos. Pode ser que você se apaixone por psicanálise e acabe gostando aí da ideia e estudando um pouco de uma forma mais profunda. Aqui no curso nós vamos ver algumas questões voltadas para a psicanálise para a gente entender o trauma, para entender o que é trauma e como isso funciona no psiquismo, está bem? Então, nós vamos falar nesse momento que a nossa mente é como se fosse dividido em 3 espaços. Isso é chamado, tem um nome, é a topografia, né? A topografia mental dentro da psicanálise. Então nós temos aí os 3 espaços. Nós temos o consciente, o inconsciente e o pré-consciente, tá? Então nesse módulo nós estaremos estudando consciente, inconsciente e pré-consciente. São espaços e você vai entendendo. Vamos falar a respeito do nosso consciente, ok? O consciente, ele precisa existir porque para interagir no dia a dia, para lembrar o nome das pessoas, para saber a minha rotina diária, isso é um material que precisa ficar no meu consciente. Então, se você pergunta, doutora Sandra, qual é o seu nome? Eu digo, Sandra, de imediato. Qual é o nome da tua mãe? Eu digo, Romilda, é o nome da minha mãe. Ela é falecida, Romilda. Qual o nome da sua neta? A minha neta se chama Alissa. Então, essa memória que vem de forma imediata, clara, rápida, sem nenhum tipo de raciocínio, é o material que está no meu consciente. Qual é o material que fica no meu consciente? O material que fica no meu consciente é o material que eu preciso dele para minha sobrevivência. É o material que eu preciso interagir com ele por todo o tempo. Para minha sobrevivência, eu tenho que acionar de forma muito rápida. Então, é tudo que está no meu consciente. Bom, então toda a minha memória não está no consciente? Não. Boa parte da tua memória está no seu consciente, no seu pré-consciente e no seu inconsciente. No consciente é o material que você precisa para a sua ação imediata, para a sua sobrevivência, para você dar conta da vida. É o material que está no consciente, ok? Às vezes acontecem alguns fatos na vida dolorosos e aquilo fica de forma muito clara no consciente e mantém aquela memória, mas isso é muito raro. Na maioria das vezes, quando nós enfrentamos algumas situações difíceis, o que vai acontecer é que esse material ele fica no pré-consciente ou vai para o inconsciente. E aí nós não temos a memória em relação
a esse fato que aconteceu, ok? No consciente, eu não preciso fazer nenhum tipo de esforço para eu resgatar aquilo que está no meu consciente. Não tenho nenhum tipo de esforço. Você me pergunta e eu te respondo de forma mais imediata, tá? Então, tudo o que você precisa para a sua sobrevivência está no seu consciente e você tem uma resposta mais que imediata, ok? Esse é o material que está no seu consciente. Para a gente entender melhor esse espaço, essa topografia, vamos pensar num iceberg, ok? Vamos pensar aí num iceberg. No iceberg, nós temos uma parte que fica para fora da água, temos uma parte que fica junto da linha do horizonte, onde está o iceberg ali, já encontrando já entre a água e a parte de cima, e nós temos uma parte de baixo, né, que é uma parte maior. Sempre que olharmos um iceberg, nós vamos verificar que aquela parte que fica para cima da água, né, é uma parte bem pequena. Essa parte pequena é o nosso consciente. A parte que está ali numa linha divisória, nós vamos chamar de pré-consciente, fazendo essa analogia. A parte de baixo, que é imensa, aí é o nosso inconsciente. Então nós temos mais material no nosso inconsciente do que material em nosso consciente? Sim, com absoluta certeza. Nós temos muito mais conteúdos no nosso inconsciente. Algumas pessoas em português falam subconsciente, mas essa palavra ela não define bem. A definição melhor é inconsciente. Não está. Não está consciente, ok? Então, essa parte de cima do iceberg, nesta topografia, ou seja, nessa divisão espacial, essa parte menor que aparece no iceberg é a nossa parte consciente. Desde quando eu posso ter memórias que estão no consciente? Isso varia muito de uma pessoa para outra. Algumas pessoas não conseguem ter lembrança nenhuma da infância. Outras mantêm lembranças claras, né? Eu, Sandra, por exemplo, eu morei em uma cidade no interior do meu estado até, eu acredito que tenha sido entre 1 mês de idade até 1 aninho. Quando eu completei 1 ano, os meus pais se mudaram dessa cidade. E eu nunca mais, hoje eu tenho 53 anos, eu nunca mais voltei nessa cidade. Então, os meus pais saíram de lá exatamente quando eu completei 1 ano de idade. E aí, num momento, eu estava conversando com um familiar, e aí eu disse, eu me lembro de uma casa, me lembro de uma rua, me lembro de uma cruz de madeira no final dessa rua. Me lembro de uma pessoa que morava na frente da casa e ela tinha essa aparência. Uma pessoa que morava ao lado e esta tinha uma outra aparência. E tinha também um local onde eles descascavam arroz. E eu me lembro de palha de arroz voando para fora desse local. E aí a pessoa disse, nossa, você acabou de descrever realmente a rua, os vizinhos, a cruz de madeira e esse local que limpava o arroz, saindo ali a palha. Mas é bastante interessante, porque eu tinha menos de 1 ano, porque quando eu completei 1 ano, os meus pais se mudaram daquela cidade. Então a minha memória, ela é bem significativa. Ela é uma memória que está aí na faixa etária de 1 aninho de idade. Mas algumas pessoas não acessam 1 aninho. As primeiras lembranças já são aos 8 anos, aos 7 anos. Aproveite essa aula agora para você pensar um pouco na sua infância, nas suas lembranças, nas lembranças mais remotas que você tem.
Só porque aí, quando você agora está fechando os olhos e fazendo um esforço para lembrar, esse material não está no consciente. Esse material está no pré-consciente, ok? Então, no consciente, nós temos o material que eu lembro de forma imediata. Eu não preciso raciocinar. Eu não preciso fazer nenhum esforço. E o material que está no meu consciente é o material para minha sobrevivência. É o material que eu lido com ele todos os dias e todo o momento. Vocês já imaginaram se tudo que a gente vivenciou desde que nasceu estivesse em uma memória consciente? Seria assim um peso absurdo, né, para essa memória. Haveria uma sobrecarga muito grande. Nós vamos ter uma aula em que eu vou falar um pouco sobre sinapses e neurônios. Então nós vamos falar de mente e memória no aspecto mais neurológico, tá? Mas aqui é num sentido muito psicanalítico, onde nós temos o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. E se você agora olhar aí para um iceberg, você vai conseguir fazer essa divisão, tá ok? E que bom que nem tudo está no nosso consciente. Fica no consciente apenas aquilo que eu preciso. Joia? Um beijo e até a próxima aula a respeito da topografia mental, os espaços de memória mental para a psicanálise, ok?